que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a este canal, que Deus abençoe você assim de forma maravilhosa. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa aí o seu comentário para que assim Deus possa estar assim abençoando a sua vida e também vocês estão dando uma força aí para que esse canal possa crescer, chegarmos aí aos 1000 inscritos. Que Deus abençoe você de forma maravilhosa. Nós estamos de posse de um assunto maravilhoso. Todo esse trimestre ele fala as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Deus ele é fiel, se ele prometeu, ele vai cumprir. Se o Senhor lhe fez promessa, ele vai cumprir cada uma delas e nós seremos participantes destas promessas porque nós confiamos. A lição de hoje é a lição de número 4, está aqui a data 27 de outubro de 2024 e o tema, o assunto da nossa lição de hoje é promessas e obediência. Olha só, promessa e obediência. As promessas de Deus, elas estão condicionadas àqueles que obedecem. Então, quando você obedece, você se torna uma pessoa que irá receber de Deus as suas promessas, né? É tão importante quando eu digo que ela está condicionada àqueles que obedecem, porque aqueles que obedecem, eles estão inseridos no propósito que o próprio Deus estabeleceu para essa pessoa. Então, quem tem promessa de Deus, ele acredita, ele espera, ele confia e ele obedece. Olha só o que diz o texto áureo. Ele diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14, verso 15. A forma de demonstrar, de declarar que nós amamos a Deus é quando nós guardamos os seus mandamentos. Porque você só vai guardar os mandamentos do Senhor se você amar a Deus. Se você ama o Senhor, você vai honrá-lo, você vai respeitá-lo, você vai submeter-se ao seu senhorio, você vai estar disposto a andar com ele, você não vai questionar os desígnios, muito menos os propósitos de Deus que ele tem para a sua vida. Então é muito importante. Quando nós não submetemos a Deus em obediência, nós estamos demonstrando e declarando que nós também não amamos a Deus. Porque a palavra é bem clara: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A prova que nós amamos a Deus é quando nós guardamos os seus mandamentos. A verdade prática, ela diz assim: a obediência a Cristo, ela demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Olha só, isso é importante. Fale isso, professor, para os seus alunos, inculque isso na cabeça deles, que a obediência a Cristo, ela demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da nossa vida. O ponto de partida aqui é obedecer. Quem obedece, submete ao senhorio de Cristo. E quando você submete ao senhorio de Cristo, você está condicionado a receber as bênçãos de Deus. E é tão importante que as bênçãos que Deus tem para nós, ela atinge todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque você, quando obedece, você se torna uma bênção. Olha o que o Senhor disse para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Ele só se tornaria uma bênção porque estava debaixo de obediência. Estava obedecendo ao Senhor. Estava numa caminhada que o Deus era glorificado na sua vida. Então ele se tornou uma bênção. E é isso que o comentador está trazendo para nós aqui, que a obediência a Cristo, ela demanda bênçãos espirituais que influencia diversas áreas da nossa vida. Isso é importante. Todas as áreas da nossa vida, ela
se tornam bênção, serão abençoados, eu serei próspero, nem tudo aquilo que eu fizer é porque eu me tornei uma bênção, porque eu obedeci ao Senhor. Isso é importante. Vamos aqui para a introdução da nossa lição. A introdução ela é muito importante, porque ela é o ponto de partida para nós discorrermos os demais pontos. É por isso que nós devemos estar muito atento à parte introdutória da nossa lição, porque ela vai trazer um norte acerca do que nós estamos falando. E o ponto aqui que nós iremos falar nesta lição é obediência. Isso é importante. Olha só, a Bíblia ela apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo das Escrituras, nós percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou. No Novo Testamento, ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. Em primeiro lugar, que em toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, esse tema que nós estamos falando, promessa e obediência, está tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ou seja, as promessas de Deus, como eu disse, elas são condicionadas àqueles que obedecem ao Senhor. Então, você quer ser uma bênção? Obedece ao Senhor. Você quer receber promessa? Obedeça ao Senhor. Porque quando você obedece ao Senhor, você está se tornando herdeiro também das promessas de Deus. Uma coisa bem importante que poucas pessoas atentam para isso, que a palavra de Deus diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, e se prolongarão os teus dias na terra. Ele diz, e é o primeiro mandamento com promessa, ou seja, é condicionado à obediência. Se você obedece, você recebe de Deus também as suas promessas. Olha só, e é uma coisa importante, que o comentarista deixa isso bem claro, que estes princípios eles não caducaram, ou seja, não passaram desapercebidos, não tem prazo de validade, não tem uma data específica até que ponto eu posso obedecer e daqui para frente eu não obedeço mais. Não existe isso. Princípios eles não mudam com o passar do tempo. Então, quando o próprio Deus ele estabelece princípios e mandamentos, é para que nós obedecemos. É para que nós venhamos nos submeter, para que nós possamos ser pessoas condicionadas a receber as promessas de Deus. Então, é fundamental que você entenda que para se tornar um herdeiro das promessas de Deus, você precisa viver em obediência ao Senhor e à sua palavra e aos seus mandamentos, os seus princípios. Precisamos entender isso para que nós possamos viver bem condicionado às promessas de Deus. Não viver atribulado como pessoas que não têm esperança, mas alguém que vive no propósito de Deus, porque está debaixo de obediência. Olha só o primeiro ponto aqui, obediência no Antigo Testamento. Nós vamos falar aqui primeiro do Antigo Testamento, as promessas que foram feitas, os concertos que Deus fez com o povo e a condição para que se tornasse herdeiros das promessas. Deus, de vez em quando, estava levando aquele povo a uma reconciliação, a um concerto e deixando bem claro para eles o que tornariam eles uma nação santa, o que tornaria eles condicionados a uma bênção de Deus, as promessas de Deus, era a obediência. Ou seja, existe algumas condições e algumas restrições também. E é isso que nós vamos falar aqui. O concerto de Horebe. O concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe, Deuteronômio 29:1 e Êxodo 19, era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes. Gênesis 1:12, ou seja, 12:1 e 3, 22:8. No deserto de Horebe, também denominado de Sinai,
ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência do povo para que fosse bem sucedido entre as nações. Tudo isso está condicionado à obediência. Deus faz um concerto com o povo e estabelece algumas normas, algumas regras aqui, para que esse povo não viesse quebrar estes princípios. E o que o Senhor diz: olha, estou fazendo um concerto com vocês, mas para que vocês se tornem um povo forte, para que vocês sejam um povo sacerdotal, para que vocês sejam uma nação santa, para que vocês sejam uma propriedade exclusiva, vocês precisam submeter-se à minha vontade e obedecer os meus mandamentos. Vocês precisam obedecer. Se vocês obedecer, vocês serão uma nação forte. E o povo vão ouvir vocês, eles vão ver vocês, e eles vão compreender que há um Deus que cuida de vocês. Mas, porém, se vocês não obedecerem e quebrarem o meu concerto, também terá consequências. Então, queridos, o propósito de Deus aqui é nos levar a entender que Deus, Ele quer andar conosco. Mas para que Ele possa andar conosco, nós precisamos também querer que Deus ande com a gente. E para que Deus possa andar com a gente precisa submeter ao seu senhorio, obedecer a sua palavra. Esse é o propósito. E Deus faz um concerto com esse povo para que de fato ele seja povo de Deus e ele seja o seu Deus. E eles viessem submeter ao Senhor. Então, em toda a sua peregrinação, Deus estava com eles. Sim. Olha o item 2. O concerto nas campinas de Moabe. Mais uma vez, o Senhor está fazendo um concerto com o seu povo. Deus, Ele é o principal responsável em fazer um concerto. Nós nos afastamos e Deus sempre está em busca desse homem que se afasta dele. Olha só, Deus, mais uma vez, está chamando o seu povo ao concerto. E o propósito inicial aqui é para que este povo viesse ser um povo fiel a Deus e a sua palavra. O Senhor mais uma vez está dizendo, olha, por quê? Porque eles estavam prestes a entrar na terra. Eles estavam prestes a receber uma herança que o Senhor tinha prometido a Abraão. E agora ele está dizendo assim, olha, para que vocês possam entrar nessa terra, vocês precisam firmar um concerto comigo. Vocês precisam firmar uma aliança. Vocês precisam ser fiéis à minha palavra. Vocês precisam honrar o Senhor que tirou vocês do Egito. Por quê, queridos? Porque nós vamos perceber que é uma nova geração, porque a geração passada, Deus fez um concerto, mas eles não obedeceram. E por isso a Bíblia diz que eles pereceram no deserto. Agora Deus está dando uma nova oportunidade com um novo povo. E a oportunidade de mudar as suas mentalidades, de ver o que aconteceu com as nações, com o povo, com a geração passada, para que eles tenham cuidado que não acontecesse o mesmo com eles. Então nós vamos ver aqui essas referências aqui, onde o próprio Deus está dizendo, olha, se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês serão um povo forte e abençoado. As nações temerão vocês, mas pelo contrário, se vocês não obedecerem, não submeterem ao meu concerto, eu mesmo vou ferir vocês com doenças, com chagas, com tumores. E o próprio Deus começa a mostrar para aquele povo a consequência de não submeter ao seu senhorio e não observar a sua palavra. Isso também serve de despertamento para nós. As promessas de Deus, elas estão, fez as promessas para o seu povo, mas para que nós nos tornamos herdeiros das suas promessas, nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Se nós não formos fiéis ao Senhor, é lamentável, mas nós também vamos perecer. Nós vamos caminhar e vamos nos cansar, nos afadigar e não vamos
ver as promessas de Deus se cumprindo em nós. Que o Senhor nos ajude e nos dê força para que as promessas dele se cumpram em nós. Porque assim, e foi para que nós sejamos participantes destas promessas, que o Senhor nos escolheu. O item 3 diz assim: as promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam preferidas no Monte Gerizim. Bênção no campo da cidade, procriação, na vida doméstica, ao entrar, ao sair da terra. Olha só, em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos. Está falando aqui, é tão claro o que Deus ele estabelece para nós, que torna quase impossível não obedecer. Se nós desobedecermos ao Senhor, não foi por falta de oportunidade, não é por falta de advertência, não é por falta de uma busca, de um esclarecimento, porque aqui está bem explicado o que o Senhor está falando para o seu povo. As promessas elas são provenientes da obediência. Então o Senhor ele condiciona em todas as áreas da vida daquele povo, ao sair, ao entrar, a vida doméstica. Então seria um povo abençoado. Então esse é o propósito. Para se tornarmos herdeiros das promessas de Deus, precisamos obedecer. Precisamos romper com pensamentos tão medíocres que nos afastam de Deus. Priorizar Deus, observar os seus mandamentos, submeter a Ele para que nós possamos nos tornar herdeiros de suas promessas. Olha o ponto 2, obediência no Novo Testamento. Olha o que ele está dizendo aqui, um novo concerto. Hebreus 8 apresenta um pacto do antigo concerto, mostrando quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Jeremias 31, 33. Aqui não se precisava mais de rituais. Aqui o Senhor está dizendo que nesse novo pacto, Ele ia escrever a lei nos nossos corações. Agora um novo pacto estava sendo firmado não mais com sangue de animais, mas agora um cordeiro, que é Cristo, esse sacrifício único e perfeito. A lei de Deus estava sendo escrita nos corações dos homens para que eles submetam à vontade de Deus. Vamos para o item 2, diz assim: Jesus Cristo, mediador. O Senhor Jesus é o mediador que estabelece um novo concerto, um novo pacto profetizado pelo profeta Jeremias. Um concerto em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. Isso é maravilhoso. Agora, como é que se dá esse novo pacto, esse novo concerto? Através de Cristo Jesus. Ele ofereceu-se a si mesmo em sacrifício. Agora, para que todos os homens tenham a oportunidade de firmar com Deus uma nova aliança, de firmar com Deus um novo pacto. E agora nós somos auxiliados por Cristo Jesus para viver em obediência, porque é o Filho que nos leva ao Pai. É o Filho que nos reconcilia com o Pai. É o Filho que pagou o preço para que nós possamos hoje firmar um pacto com Deus. E nós vivermos em obediência, condicionado à sua vontade, honrando ao Senhor Jesus, porque Ele é o novo concerto. Jesus firmou esse pacto, é Ele que é o sacrifício. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele traz-nos uma ideia de como Deus quer que nós vivemos, o sacrifício que nós oferecemos a Ele. Nos demais, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, é o vosso culto racional. E Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando nós estamos em Cristo, nós temos a oportunidade de tudo em nós ser novo. E quando Cristo ele muda a nossa mentalidade, essa mentalidade ela é mudada para servir ao Senhor.
É por isso que ele diz, um sacrifício santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando nós temos uma mente renovada, nós vamos começar a experimentar. É isso que Paulo está dizendo. Vocês só vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando vocês mudar o entendimento de vocês. Quando a mentalidade de vocês elas forem mudadas em relação a Deus, vocês vão compreender agora o sentido, o significado de servir, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só posso experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando eu tiver uma mente renovada, mudada. Olha o item 3, obediência no novo concerto. Os ensinos do Novo Testamento, eles mostram, olha só, eles mostram que fé, obediência andam lado a lado. O nosso Senhor ensinou, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Olha só, isso é importante. Fé e obediência andam lado a lado. Fé e obediência. A fé vem pelo ouvir. Ouvir pela palavra de Deus. Então, se eu tenho fé, a fé ela é produzida pela palavra. A fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Então, se eu ouço a palavra de Deus, gera em mim fé. Se eu acredito no Senhor, se eu tomo posse das suas bênçãos pela fé, eu vou obedecer ao Senhor. Quem obedece também submete, e quem submete vai esperar a vontade de Deus se concretizar na sua vida. Então, por isso que fé e obediência ela anda lado a lado, porque nós não vamos obedecer ao Senhor se nós não crermos nas promessas pela fé. Se nós não crermos nas promessas pela fé, nós não vamos obedecer. É tão importante que essas coisas andam junto, porque nessa caminhada nós precisamos ser auxiliados. Fé e obediência. Eu obedeço porque eu acredito. Eu acredito porque eu tenho fé. Quem tem fé espera. Quem tem fé possui sem apalpar. Isso é fé. Você vê o invisível pelos olhos da fé, porque você é uma pessoa espiritual. E isso você toma posse. Olha só o que diz aqui o 3. A alegria no Espírito Santo. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito Santo. É por isso que Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. O que Paulo está dizendo é que quem está em Cristo, que é cheio do Espírito Santo, ele é uma pessoa alegre. Ele é uma pessoa que tem paz no coração, porque o Espírito Santo, ele promove essa alegria, ele promove essa paz no nosso coração. Estamos passando por momentos tribulosos, provações, lutas, mas nós sentimos alegria, nós sentimos paz no nosso coração, porque o Espírito Santo, ele promove a alegria. É por isso que Paulo, ele fala para os irmãos, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Paulo está dizendo, olha, não fique triste, não fique cabisbaixo, mas alegre-se no Senhor. Porque a palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Olha só, quem é alegre é renovado. Quem se alegra e permite ser alegrado pelo Espírito Santo,
você é fortalecido por Ele. É por isso que quem tem o Espírito Santo e quem é alegre no Espírito, porque o Espírito que promove esta alegria, não é um cristão fraco, é forte. Olha o terceiro ponto. Bênção provenientes da obediência a Cristo. Olha só, gente. Professor, aluno. Olha só o que o comentador está trazendo aqui. Bênção proveniente da obediência a Cristo. Obedecer é a melhor coisa. Olha que Samuel disse para Saul, lá no primeiro livro de Samuel, ele disse, é melhor obedecer do que sacrificar. O que leva as pessoas hoje a oferecer tanto sacrifício, pagar tanto preço? As pessoas hoje elas se acostumaram muito com essa crença de pagar preço. Estou pagando um preço, estou pagando preço por isso, estou pagando preço por aquilo. Jesus Cristo já pagou o preço, você só precisa obedecer. Às vezes, por falta de um entendimento até, de obedecer a Deus, os seus princípios e mandamentos, para que nos tornemos herdeiros das promessas, nós estamos vivendo uma vida de sacrifício. Nós nunca vimos tanto sacrifício nos nossos dias, mas poucas pessoas querem submeter. Ou seja, se tem mais sacrifício, porque poucos obedecem. É por isso que Samuel diz para Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Porque sacrifício, depois que desobedece, Deus também reprova. Tanto o sacrifício como aquele que está sacrificando. Deus reprova porque estão tentando tapear a Deus com sacrifícios vãos e mentirosos, quando não é verdade. Então, a proposta aqui é, obedeçam para que você seja herdeiro das bênçãos de Deus. Bênçãos espirituais. No Novo Testamento, o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto, por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênção de natureza espiritual que abarcam todas as áreas da nossa vida, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Nós estamos vendo as riquezas das bênçãos de Deus. Bênçãos espirituais. Submetendo a Ele, nós vamos perceber claramente o quanto que Deus, Ele tem sido assim, zeloso para com o seu povo. E quando nós obedecemos ao Senhor, estas bênçãos espirituais, elas estão condicionais aos seus filhos, porque nós obedecemos, nós nos submetemos ao senhorio de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, que ele diz, bênçãos espirituais. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda o quê? Bênçãos espirituais. É por isso que Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele fala claramente que as bênçãos já estão dispensadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é que só vamos adquirir, provar destas bênçãos. Ele diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Só quem vai buscar e experimentar estas bênçãos, quem é espiritual. Ponto 2, justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença. E em justiça, nessa forma temos uma vida de retidão
proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. O Senhor Jesus, ele deixou algo tão claro para os seus discípulos. Ele diz assim: olha, a minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo a dá. E não se turbe o vosso coração. O que o Senhor está dizendo, para que vocês sejam abençoados e tenham paz, vocês precisam viver em retidão. Vocês precisam praticar a justiça, o amor, a misericórdia, o perdão. Vocês têm que viver como eu vivi. Eu dei exemplo de como vocês devem ser. Se vocês viverem desta forma, vocês estão declarando que vocês praticam a justiça e vocês têm paz no coração de vocês. Porque vocês estão seguindo o meu exemplo, um modelo de como se deve viver e como um cristão deve andar. O último diz assim: a alegria no Espírito Santo. A alegria proveniente da vida de quem anda na justiça e tem paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito Santo, conforme nos ensina as Escrituras. Essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas a consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. O que o Espírito Santo promove, a alegria no coração do cristão. E é tão importante que o comentador diz que essa alegria ela não está condicionada aos ambientes. Não é um ambiente que promove alegria, mas é o Espírito Santo que promove alegria em nós. E nós possamos mudar ambientes. Porque a bênção de Deus ela está em você e não no lugar. Tem pessoas atribuindo bênçãos a lugar. A bênção de Deus está em você. Você é uma bênção. Então, aonde você chega, você promove alegria. Você promove paz. Você promove bênção de Deus. Você tem condições de mudar ambiente. Ambientes hostis, ambientes de morte, ambientes de tristeza. Você pode trazer paz e alegria. Porque é o Espírito Santo que promove isso em você. Então você é um portador destas bênçãos, porque a bênção de Deus está em você. Isso é grandioso. Querido, que Deus abençoe você. É uma breve reflexão e eu trago aqui um resumo da lição. Porque se nós fôssemos nos aprofundar em cada item dessa lição, seria mais de 1 hora de relógio. Então eu trago os pontos importantes para que abra a mente do professor e os alunos, eles possam compreender que o ponto de partida para se tornar herdeiros das promessas de Deus aqui é obediência. Que Deus em Cristo vos abençoe, nos dê graça e continua fortalecendo o seu povo. E mais uma vez eu quero reforçar, você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa aí o seu comentário, nos ajude a alcançar mais pessoas. E eu estarei orando pela sua vida, para que Deus possa abençoar o seu ministério, a sua casa, a sua família, a sua congregação. O povo de Deus está debaixo da bênção e das promessas de Deus, porque obedecem